Olá, está começando aqui mais um painel regional, né? Você confere com a gente, né? Acompanha a gente de segunda a sexta-feira, sempre a partir da 1h30 da tarde, e a nossa reprise às 20 horas, às 8 da noite. Neste feriadão, aniversário aqui da cidade de Santos, 470 anos da fundação, estamos com o programa gravado, evidentemente, não dá para você interagir como você está acostumado, nem pelas redes sociais e muito menos pelo telefone, não é? Então, você vai com certeza acompanhar um debate interessante, uma discussão importante a respeito aqui da nossa cidade, não é? A cidade de Santos, 470 anos de existência, de fundação, com o porto, com uma série de atividades importantes na área do comércio, com o nosso centro histórico, monumentos importantes, muita história, não é? A era do café e uma série de situações importantes, passando até pelo Santos Futebol Clube, evidentemente, pela história do Rei Pelé e pela história do Príncipe Neymar, né, que não está mais aqui, está lá em Barcelona, mas continua sendo uma cria nossa aqui da cidade. E toda essa história, você sabe, vai para Marquês de Sapucaí, no desfile da Grande Rio, que vai acontecer no domingo de Carnaval, propriamente dito, né, agora no começo de fevereiro. Participam comigo desta edição o professor Aristides Faria, um especialista na área de turismo, o cientista político Fernando Chagas, também com a gente nesta edição do painel regional. Aí o Chagas chegando, está aí o Fernando Chagas, e aqui à minha direita, com muito prazer recebendo mais uma vez o médico veterinário Eduardo Filetti. Completa aqui a nossa bancada, a Camila Aloy, que acompanha aqui toda a nossa produção nessa edição do painel regional. Professor Aristides, obrigado pela presença. Tudo bem, Aristides? Olá, pessoal. Agradeço pela oportunidade, Boturão, Dr. Filetti, Chagas. Fico muito feliz com o convite e a oportunidade de participar desse programa, né, alusivo ao aniversário da nossa cidade. Fernando Chagas, mais uma vez conosco, né? Que, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes frequentadores da praia aqui da cidade e deve ser um dos locais que ele mais curte aqui em Santos, né? Tudo bem, Chagas? Olá, amigos, um abraço aos telespectadores, né? Até minha família reclama. E dos cafezinhos, né? E dos cafezinhos, até minha família reclama. Vem feriado e você insiste em ficar nas praias de Santos, andando de bicicleta ou correndo ou andando, né? Adoro a praia de Santos, adoro esses jardins. Eu, de manhã, ando na areia, aí no finalzinho da tarde, início da noite, ando nas calçadas. Principalmente nessa época do ano, tem as tendas na areia da praia, eu aproveito bastante. Entre viajar e ficar em Santos e curtir essa praia maravilhosa, esse jardim, eu sou santista da Gema, sou um santista que adora ficar aqui em Santos e curtir essa cidade, esse sol, esse mar. Santista e bairrista, o nosso bairrista. Chaves, né? Eduardo Filetti, conosco também, participando mais uma vez do painel regional. Prazer revê-lo. Tudo bem, Filetti? Prazer, obrigado pelo convite aí, a produção, você, Boturão, demais companheiros da mesa. Sempre um prazer aqui vir no dia da cidade, onde Santos completa 470 anos, né? E nessa cidade nossa maravilhosa, além de uma cidade bonita, como o Chagas falou, mas uma cidade também que contribuiu muito para o Brasil, né, em termos de política, desde a era do café, a era mais antiga, com o próprio Santos Futebol Clube, com as nossas praias, enfim, com desenvolvimento, com muitas coisas políticas que saíram da nossa região aqui, né? Então é uma cidade muito rica em termos culturais, em termos de beleza, em termos de tudo aqui, né? É verdade, muito bem. E a Camila Aloy com a gente também, participando conosco, acompanhando todo o nosso time de produção nessa edição festiva aqui do painel regional, no dia que a cidade completa 470 anos de fundação. Tudo bem, né, Camila? Tudo ótimo, Boturão. Boa tarde para você, boa tarde aos convidados e boa tarde para você que está em casa. Hoje, como é reprise, como o Boturão comentou, não vamos poder participar aqui. Vocês não vão poder participar mandando mensagens para o nosso Facebook e pelo nosso telefone, mas vocês podem mandar aqui, a gente recebe e lê um próximo dia. Hoje vamos conversar sobre essa cidade maravilhosa que é Santos, tenho muito orgulho de ser santista. Vamos bater um papinho, então, conversar sobre isso. Então vamos começar justo com você, viu, Camila Aloy? Comigo? Com você. Qual é o lugar aqui da cidade que você mais curte? Que vem a cabeça? Falou em Santos. Praia? Acho que praia. A praia e a Vila Belmiro também, sou santista roxa. Você gosta de futebol, Camila? Gosto bastante de futebol. Você participa do esporte também aqui, né? Sim, às vezes faço algumas materinhas sobre futebol, acompanho o Futebol Clube. É verdade. Futebol Clube. Quer dizer que você se divide entre a praia e a Vila Belmiro. Exatamente. Eduardo Filetti, mesma pergunta para você e eu proíbo você já de citar a Vila Belmiro e o Memorial das Conquistas.
Tá certo? A pergunta é o que eu gosto mais de Santos, né? O que vem à sua cabeça? Acho que as praias, né? As praias, o nosso jardim maravilhoso, né? Acho que O Jardim da Praia, que entrou né? no Guinness Book, né? Exatamente, o Jardim da Praia acho que é uma coisa assim, muito Marcante, bonita de né? Santos e marcante, né? Sem Todo mundo dúvida. que vem aqui comenta. Muito bem, vou lá na ponta com o Chagas. É a Praia de Santos mesmo, Chagas? Além Quando da falou praia. na cidade, lembrou da cidade, é a praia que vem à cabeça? Além da Praia de Santos, Santos Futebol Clube, para mim, o cafezinho no Gonzaga. Cafezinho no Gonzaga. No Gonzaga, eu saio da prefeitura, obrigatoriamente eu passo no Gonzaga para tomar um cafezinho ali no shopping. O Gonzaga, a Praça Independência, fui criado ali, né? É a minha vida, é o Gonzaga. Não desprezando outros bairros, por causa do Boqueirão, que eu moro. Preferência. Eu moro hoje no Boqueirão, o Boqueirão É que o vizinho. Gonzaga é a confluência, né? É a confluência. É a confluência. Mais shoppings, mais cinema. Então, por Já exemplo, foi a Cinelândia, né? como era o centro antigamente, né, para compras, hoje o Gonzaga, não desmerecendo outros bairros, lógico, tem bairros mais tranquilos. Por exemplo, o Gonzaga, às vezes você pega Os hotéis. muito trânsito, né? Às vezes você pega uma ponta da praia mais tranquilo em termos de trânsito e tal, mas o Gonzaga é aquela confluência que todo mundo vai lá, Outros amigos, bate um papo de política, de economia, de esporte, né? Professor Aristides, especialista em turismo, eu queria saber o seguinte, quando o santista encontra alguém em outra cidade, né, o que ele pode oferecer direto, assim, de mais interessante, turisticamente, para o cidadão que nunca veio aqui à cidade para poder visitar a praia mesmo, não? Ou você daria outras dicas? Hoje nós temos, nos últimos 5 anos, aí nós temos um esforço aí do poder público, que a população abraçou, né, de simbolizar a cidade com a imagem das muretas, né, principalmente da ponta da praia, né, que simboliza os canais também. E tem, né, umas miniaturinhas, tem os bondes também em tamanho de maquete, são presentes bacanas, né, chaveirinho também. Se você me permite, eu gosto de 2 pontos talvez diferentes, né, mas os morros, né, o Morro da Nova Sintra, de onde é a minha família por parte de mãe, e a Ponta da Praia, assim, que é um bairro, né, vamos chamar assim, mas o que eu gosto Aquela bastante. vista ali na mureta da Ponta da Praia? Isso, maravilhoso. Aquele Assim, acredito que deck do o pescador simbolismo, ali. exato, o simbolismo de É um Santos espaço hoje, maravilhoso mesmo. viu? tem Acho- pessoas que tatuaram até os arcos, né, é. dos canais, das muretas, né, muito Tem muita legal. gente que fez esse tipo de tatuagem, é verdade. A gente repara isso quando caminha na praia, né? Quando... Inclusive teve aquelas obras, né, que artistas aqui da nossa região fizeram, colocaram na praia as muretas, teve uma Exato. exposição dessa também, muito legal. E a Muito Ponta legal, da muito Praia legal. virou um ponto continuam, turístico. Algumas continuam, né? Continua. A Ponta da Praia também virou um ponto turístico, a entrada e saída. Para a saída dos navios dos na temporada, navios, dos né? transatlânticos. Sem dúvida nenhuma, dos transatlânticos, é verdade. Olha, foi uma dica muito, muito boa, viu, do Aristides, né? Quando você caminha em direção à Ponta da Praia e termina ali a areia, você vai seguindo, está um fim de tarde ali, você vê o final de tarde, o sol se pondo ali daquele lugar, é uma vista, assim, espetacular, né? Algo marcante realmente que qualquer turista gostaria Para de os fotógrafos, assistir. né? Os Só se fotógrafos também pondo. vão muito para ali, né? É. Fazem muitas fotos ali, realmente é muito bonito. Um lugar tranquilo, né? Um lugar que gera uma paz, né? Agora, Filete, eu vou dizer uma coisa para você. Falou em Santos, eu me lembro de cara da Vila Belmiro. Você me proibiu de falar? É um direito meu. Você me permite, não? Lógico, mas Olha, indiscutivelmente. Bom, 470 anos, temos o que comemorar em Santos. O que você pensa, Aristides, em termos gerais? Acredito que sim. Sim, né? A Sempre cidade vai bem. pontos a melhorar, etc., né? Sem qualquer Claro. discurso eleitoral, Lógico, político, lógico. mas assim, acredito que a cidade venha ao longo do tempo se posicionando muito bem no cenário nacional. Acredito que não somos ilha de prosperidade, não é isso, mas acredito que nós conseguimos ao longo do tempo manter um nível de crescimento, de qualidade de vida acima de outras cidades, não só da região, mas do estado também, né? E estamos sempre aparecendo aí, né, Filete, nos principais rankings de qualidade de vida, de lugar bom para se morar, né? A cidade, de maneira geral, vai ser bastante equilibrada. O que você pensa disso? é uma cidade que caminha sozinho, né? Se o administrador não atrapalhar, ou se tiver boa vontade, eu acho que a Santos, com o orçamento que tem, dá para fazer um bom trabalho. Temos alguns problemas, né? Como nós às vezes não sabemos se nós somos uma cidade que tem porto ou um porto que tem uma cidade, né? Isso é Porque complicado. o porto tem uma administração federal e causa crescimento para a cidade, mas também causa prejuízos que o município tem que arcar, né? Os impactos, né? Os negativos. impactos que causam. Então, isso não é culpa do prefeito,
Mas é uma questão que, por exemplo, o Porto, nós não temos uma inerência no Porto, de uma certa maneira causa um impacto para a nossa cidade, né? Então a gente poderia, de uma administração que fosse municipal, estadual e federal, poderia ser mais benéfica para a cidade, né? Questão universitária, eu acho que vai bem. A questão de turismo, veraneio, até a própria Prefeitura de Santos, com o Paulo querendo, de uma certa maneira, colocando o Santos no Carnaval do Rio de Janeiro, eu acho que, de uma certa maneira, divulga bem a cidade, né? Porque a pessoa, às vezes, agora não está com tanto dinheiro para viajar para os Estados Unidos, como o dólar caro e tal, vai procurar mais o turismo local, né? O turismo local, e às vezes, nós temos especialista aí, mas às vezes para você ir para o Nordeste está tão caro quanto para você ir para os Estados Unidos. Eu que adoro o Nordeste também. Então, de repente, a pessoa fala, poxa, em vez de eu ir para os Estados Unidos, em vez de eu ir para o Nordeste, eu vou passear no Guarujá, vou passear em Santos, que eu sou aqui de Campinas, sou de São Paulo. Então, ficou uma atrativa a cidade, porque a cidade é boa, a cidade é confortável, a pessoa consegue fazer quase tudo a pé, né? Se a pessoa tiver alugar um apartamento, tiver um apartamento na praia, sendo no Canaã ou sendo na ponta da praia, ela consegue ir a pé quase, se ela tiver um preparo físico razoavelmente de andar uns 3, 4 quilômetros, ela consegue andar quase a cidade toda, né? Não necessita muito de carro para ir para a praia, para ir para o cinema, para ir para um shopping, né? Tem shopping na ponta da praia, na Aparecida, tem shopping no Gonzaga, tem cinema Então, eu acho que é uma cidade também perto do Guarujá, que tem praias maravilhosas, perto de São Vicente, que tem coisas históricas também. Então, eu acho que a cidade de Santos, ela tem agora essa vocação também do veraneio, do turismo, que a gente tem que aproveitar um pouco melhor, né? Não só no Carnaval, no Ano Novo, que também vai trazer muito recurso para a cidade, porque com essa queima de fogos que foi muito boa, embora muita gente discorde, né? Eu acho assim, se a prefeitura está com muitos problemas, como São Vicente, e não estou discutindo aqui o bilhão não, mas aí não faz. Mas se a prefeitura tem uma certa pujança, arrumar empresários para bancar, sempre, por exemplo, foram mais de 8 milhões de fotos divulgadas pelo mundo, né, através de Instagram, Facebook e tal. E com certeza vai ter alguém em São Paulo, poxa, em vez de ficar aqui em São Paulo, vamos para Santos. Pô, tô aqui, vamos ver a queima lá em Santos. Vamos aqui. Então, com certeza o cara vai gastar no supermercado, vai ver televisão, Eu acho que vai no posto de gasolina. Uma boa alternativa para a virada de ano no Brasil. No Brasil. Ele é um Rio de Janeiro miniatura, onde você tem menores. Onde você gasta um Rio de Janeiro com proporções 3, 4 vezes menor, onde você gasta 10 vezes menos. Com certeza. Então, de repente, essa forma pode servir. Então, acho que a prefeitura está tentando, né? A questão de perda de arrecadação de 8% a 10%, que o Chagas já falou, a gente lê nos jornais, talvez um pouco mais, um pouco menos, é uma questão que a cidade tem que se adequar mesmo, né, Boturão? Porque todo mundo tem que se adequar, né? Você pega a relação. Infelizmente, o país levou a isso. Um pai pega uma relação de um filho e fala, olha, eu estou gastando isso, então a internet está gastando 300, gasta 200. O celular tu gasta menos. Todo mundo tem que se adequar, né? Outro dia eu estava conversando com os amigos do meu filho e falei, a crise existe, né? A crise existe, uma pequena crise. Não é que para vocês não existe isso para os outros. Existe para vocês também, é que vocês não estão sentindo porque vocês ganham mesada. Claro. Mas vocês têm que se adequar, né? Não cortou a mesada, não? Não é que eu estou dizendo assim. Se fosse comigo, no meu orçamento já cortava. Já cortava a mesada e tal. Tanto que você cortou até os cafezinhos. O Chaga falou que era 5 cafés por semana já reduziu. 5 cafés guia. Café que eu digo que café, vai aperitivo, vai um docinho e tal, ele já reduziu. O chocolate já reduziu até para eu ia pegar esse gancho do Filete aí da área, a questão do porto, essa relação porto-cidade que é conflituosa, a gente não consegue realmente, e não vai conseguir nunca, né, enquanto o porto for federal, né? Mas acho que a gente pode caminhar um pouquinho nessa linha do turismo. O Filete citou também a virada do ano, eu tinha até esquecido aqui, acho que uma das questões fundamentais é a consolidação, né, da virada do ano, fogos na praia, enfim. Ao contrário das pequenas críticas, né, quem compareceu à praia, e eu compareci à praia, saí da comemoração que eu estava e fui à praia, foi o espetáculo mais bonito dos últimos anos, a queima de fogos de Santos. Que pesa as críticas, né? Isso atrai turista, isso divulga a cidade de Santos e vai virando uma tradição. E no momento crítica, pois é crítica. A gente viu crítica para o jornal, viu crítica... mas crítica de quê? A quê? Não, como o fato do prefeito não divulgar a empresa que patrocinou os fogos. A Maria Antonieta esteve aqui recentemente e seguiu a mesma linha. Aí tem um detalhe, muitas vezes o doador não quer divulgação. Não quer divulgação. E nós temos que respeitar. Daí você não vai fazer por causa que não pode, o doador não quer que divulgue. A crítica sempre existe. Se você pega animal na rua e doa, a pessoa fala, pô, mas por que não pega criança? Porque eu não sou pediatra. Mas como ele falou, o especialista em turismo, Alexandre, Aristides, perdão. Ele falou,
com muita propriedade. Aqui nós não somos ilha de prosperidade, né? Não existe isso. Não, a gente está falando dos caras... Eu queria tocar depois nisso. Mas nós não somos ilha de prosperidade mesmo. E nem conseguimos, numa crise dessa, ser ilha. Mas, assim, muitas críticas pela crítica eu sou contra. Por exemplo, quem teve essa ideia brilhante, né, de tirar os carros da praia, foi brilhante. Ah, mas guincharam 18 carros. Tá certo, guincharam 18. Mas teve sinalização, mas sabe teve por quê? antecipação. Não, teve tudo. Eu vou chegar nisso aqui. Teve aviso e tal. Mas os 18... Acabando ao meio-dia, a fiscalização de trânsito, departamento de trânsito, os fiscais, enfim, começam a tirar todos os carros, todos os veículos da rua. Mas se você deixar o carro lá e não for tirar, você acaba sendo guinchado. Mas vamos falar que o cara é de São Paulo, né, ele não lê jornal, ele não vê televisão. Só que tudo não teve comunicação. O carro lá esqueceu. Comunicou de todas as formas. Mas são 18. Mas não teve o pancadão. Quem tirou os carros teve uma visão muito boa, porque eu moro em frente à praia, né, pagou o Aldeme e tal, e eu moro em frente à praia e só tive uma vantagem, porque o que acontecia? O cara saía, ele ia pro carro, abria um whisky, abria uma coisa e ficava bebendo no pancadão com o som alto e tal. Acabou isso. O cara quer beber, ele vai para casa dele, bebe na areia. Acabou aquele tumulto. As pessoas vão para casa fazer sua ceia, até outros que são mais joviais, não querem ir para casa, ficam na praia, mas não ficam entre a areia da praia e os prédios. Então foi muito bom isso, não teve correria na praia, foi muito legal, segurança boa, tanto da polícia militar quanto da guarda municipal. O que eu vejo, como não tinha como criticar, porque o espetáculo foi realmente maravilhoso, o telespectador que compareceu viu, então ele foi buscar o quê? Quem patrocinou ou quem doou a queima de fogos. Então ele tinha que ter um motivo para a crítica pela crítica, que é sempre criticar. Mas o espetáculo em si atraiu, foi divulgado e vai virando uma tradição, e principalmente nesse momento que o brasileiro não está viajando para fora do país, e mesmo depois que ele vai viajar para fora do país, ele vai comparecer a Santos. Não digo se comparar ao Rio, porque aí é uma outra imagem. Não dá. Não dá. É uma outra proporção. Outra proporção. Você tem uma virada de ano muito bonita, mas sem problema. Nós somos no estado de São Paulo. Os atrativos turísticos são outros, né? São outros, mas também o custo é muito mais elevado, né? Por exemplo, eu tive há pouco tempo lá, você vai no Morro da Urca lá, você paga R$70. Se você tiver uma carteirinha de estudante ou de professor, no meu caso, eu fui com meu filho, paguei 35, mas a maioria das pessoas não tem, né? O paulistano, ele então, R$70 para você subir no morro no bondinho, aí você vai no outro equipamento lá, eu já conhecia, meu filho queria conhecer, aí você vai lá no Cristo, mais 40, quer dizer, o custo é muito maior. Você não tem nenhum equipamento e você passeio na praia aqui, Filete, o passeio na praia aqui, ele é barato. E o paulistano, ele não vai para o Rio, ele vai descer aqui. Isso é na questão econômica, para depois entrarmos no turismo. A questão econômica, independentemente do que a gente chama de economia, externalidades positivas e negativas. O Porto traz externalidades, consequências, impactos positivos e negativos. O município de Santos, economicamente, ele é estável, porque ele não depende de situações, ou pré-sal. O município de Santos não depende do pré-sal. O município de Santos ele é estável por quê? Porque ele tem um porto que dá impactos positivos e negativos e tem uma prestação de serviço que é o que garante o município de alta qualidade e que garante a arrecadação municipal e também a sustentabilidade da economia de Santos. Então nós não vivemos como hoje Macaé. Macaé que foi pujante, hoje está numa situação ruim. Não, o município de Santos em todas as situações está sempre equilibrado, justamente por isso. Prestação de serviços, um comércio local e também um porto. E hoje uma questão conjuntural. O município de Santos, com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, está investindo no futuro, com obras estruturais. O município de Santos tem saneamento básico, é uma ilha, ela está totalmente urbanizada, que precisa adaptar às necessidades. O que nós precisamos é preparar o município para o futuro. Como você faz isso? Investimentos. A Prefeitura de Santos, nos últimos 3 anos, investiu mais do que os últimos 10 anos em obras de infraestrutura e de estrutura para Santos, preparando o município para crescer. Isso que é importante. Então, nós temos a nossa estabilidade aqui urbana e que precisa ser preparada para o futuro, com investimento. E é isso que o prefeito Paulo Alexandre está fazendo, investindo em obra e estrutura para que a cidade esteja preparada para um crescimento. Muito bem. Fazemos um break aqui, tá certo? Nosso primeiro intervalo no painel regional e daqui a pouco a gente retoma aqui a sequência, tá? Daqui a pouco voltamos. Estamos de volta nessa edição do painel regional, dia do aniversário da cidade de Santos, 470 anos
de fundação, aqui com o professor Aristides Faria, com Chagas, com o Filete e a Camila Aloy acompanhando aqui a nossa produção, programa gravado nessa edição, não há possibilidade da interação via telefone, nem pelas redes sociais, pelo nosso facebook.com/painel regional TV, como você está acostumado. Mas pelas redes sociais você pode enviar sempre a sua mensagem, está gostando do programa, se não, ou até fazendo sugestões de pautas, enfim, pode participar com a gente, embora o programa, repito, esteja gravado nessa edição. A gente fechou o bloco anterior falando sobre um viés importante que a cidade se consolidou como a cidade que tem um Réveillon maravilhoso, tranquilo e seguro, né? Eu acho que isso é um viés importante na questão turística, não, Aristides? Com certeza. Esse ano, a única sorte que nós demos foi do tempo, né? Não choveu, um clima super agradável, e o resto, na minha visão, foi uma boa gestão, planejamento, e uma coisa que eu gosto de apontar é o aprendizado com edições anteriores, né? Com o passar dos anos, nós vimos nos aprimorando para realizar um evento dessa magnitude, né? Comparável já há alguns anos com o Rio de Janeiro, com Copacabana, melhor, né? Mas, e acredito, da mesma maneira, que a gestão desse evento, desse grande evento, vai ajudar na gestão de outras atividades que nós temos, né? Fala-se muito dos triatlons, né? Que vai fechar a praia, que vai fechar não sei o quê. Então, assim, acredito que todo esse aprendizado, com o acúmulo disso, a gente vai melhorar cada vez mais na gestão dos eventos, na gestão do turismo de um modo geral. E isso só traz benefícios para a hotelaria, para a gastronomia, que tem sido tema, fico muito feliz, tema recorrente aqui no painel. Você é a favor ou contra os triatlons e os eventos esportivos na hora da praia? Super a favor. Eu tô fora de forma, mas já correu. Já correu também? Já. Faz um tempo. Um sobrepesozinho, mas você recupera a forma, com certeza. Comida boa de casa, essa coisa toda, né? Agora, o Filete é radicalmente favorável também, eu sei disso, né? O Chagas também acho que é favorável aos eventos, mas a gente na bancada aqui do programa, vários comentaristas que a gente tem, convidados, enfim, muitos são contra esses eventos na praia. Antigamente começavam 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, enfim, dava mais problema aí com o trânsito, essa coisa toda. Agora a maioria dos eventos está acontecendo 8 horas da manhã, né? Ou seja, 1 hora e meia se resolve o evento, 9h30, 10 horas a Avenida da Praia está liberada. Eu acho que é interessante para a cidade, movimenta a cidade, né? Eu sou favorável, mas o professor Aristides tocou num ponto fundamental. A gente tem que aprender com os eventos, porque infelizmente a cidade de Santos tem algumas coisas, quer dizer, felizmente ou infelizmente, os nossos hospitais, eles estão para trás da linha da máquina, né? Ou a Santa Casa, Beneficência, os maiores equipamentos, né? E agora também o que a Fundação Luiz Dias construiu, incomodado com a Prefeitura por 30 anos, né? Onde a UABC, a ONG vai administrar. A UPA, que era do Pronto-Socorro Central. Então, os maiores equipamentos nossos estão para aquele lado. Então, se você fizer algum evento que dê um impacto na Pedro Lessa, ou na Ana Costa, ou na Afonso Pena, pode causar algum prejuízo. Então, acho que, como o professor falou, nós temos que aprender com o tempo. Poxa, sempre parou o carro na praia. Algum gênio da lâmpada falou, esse ano não vai parar carro na praia, já foram apreendidos 18, no ano que vem vão ser só 9, no outro ano vão ser 4, vai ter um dia que ninguém vai parar. Mais ninguém. Então, beleza. Nós melhoramos porque não teve o pancadão depois, aquele carro que custa 10 mil, mas tem 50 de equipamento de som, né? Então, o cara fica até... Não, o carro custou 10 e tem 50 de equipamento de som. Aí o cara fica até 4, 5 horas da manhã perturbando, bebendo, falando palavrão e tal. Então, esse tipo de coisa já não teve mais esse ano. Parabéns. Condicionou no evento ter um tempo bom, segurança boa, policiamento excelente, e as pessoas não tendo bagunça, elas foram para casa, umas foram ficando na praia, foram para as barracas dos clubes, e a coisa ficou perfeita, né? Então, essa questão, eu apenas faço, eu sou a favor, mas eu acho que tem que ter um plano, né? Um plano, se é que não tem, mas para que a gente possa, uma pessoa de qualquer lugar da cidade, com um problema de saúde grave, que ela possa não ter que ficar esperando bicicleta passar, não sei. Lá em São Paulo, no Pão de Açúcar, eles fazem plataformas para pedestres de madeira enormes. Eles fazem plataformas, né? Então, a pessoa passou mal, põe a pessoa numa maca, a pessoa atravessa uma dessa plataforma, a ambulância pega do outro lado. Ou seja, eu acho que em nenhum ponto da cidade pode ficar... o cara pode até usar contramão, não tem problema. Não pode isolar. Por exemplo, isolou... Socorros mais... A Mária Franco na praia isolou. Não isolou.
a pessoa pode sair pela contramão. Beleza, pode usar contramão, calçada, não tem problema. Mas que uma pessoa num problema de saúde, que a ambulância consiga entrar pela contramão, não tem problema nenhum, tá? Mas a gente só tem um evento. Eu só acho que aí é uma coisa importante que é a gente aprender para que ninguém que passe mal deixe, porque uma vida ceifada perde toda a graça do evento. A gente então, só tem um né? evento que começa agora às 8 horas da manhã, né? Mas que toma praticamente a cidade inteira, né? Começa lá no centro, João Pessoa, e vem terminar aqui na hora da praia, na Praça das Bandeiras. Esse é um evento que tradicional de pedestrianismo em todo ano, enfim. Os outros eventos são mais curtos, são mais rápidos. Mas mesmo esse evento que também Não, acho que tem que ter os escapes. 15 mil pessoas. Tem que ter os escapes. Você pega depois de uma corrida da tribuna, de uma corrida de um triatlon, da nossa co-irmã, tal, de qualquer coisa, você vai nos restaurantes tudo cheio. As pessoas do triatleta, bicicleta do carro, vão comer lá no Gonzaga, eles vão depois vão para o cinema, eles vão comer no shopping, eles vão para a cidade, eles vão para o Memorial dos Santos. A pessoa consome na cidade, né? Então é importante. Deixa de ser turismo também, né? Com certeza. Ferrado, as pessoas vão. Você acaba uma prova dessa, fica todo mundo nos bares, restaurantes, então o movimento começa. O turismo, que eu vejo muito, você que é especialista, o turismo tem que envolver esporte, cultura e turismo, os três. Nós temos uma praia maravilhosa. Nós temos que aproveitar até para esportes radicais. Quer cidade melhor para esportes radicais aqui? Quanto mais eventos. E se fecha a praia por uma hora e meia. Esportes radicais. E tem outros pontos que também que a cidade de Santos voltou a utilizar. Caso da concha acústica, ali no Canal 3. Tem outro ponto também magnífico aqui em Santos, a Fonte do Sapo. Sim. Tanto serve para idoso no domingo à noite, como para a criançada. Pinacoteca, tem vários eventos sábado e domingo. Então nós temos que aproveitar todo esse espaço urbano para turismo, cultura e a educação também. E esporte, né? Não podemos perder essa natureza maravilhosa aqui para aproveitar para esportes radicais. O que é muito bacana em Santos, sou santista, eu brinco quando eu trabalho fora daqui. Eu tenho até foto no Leão, ninguém entende, né? Mas eu sou cientista, né? Eu sou e tal. E eu acho legal que, por exemplo, os pontos que o Chagas citou, ou os pontos que nós citamos aqui no começo do programa, são locais turísticos, mas que locais onde os munícipes frequentam também, né? Então, o que é muito legal em Santos, e diferente de muitos destinos, é que existe a possibilidade desse encontro, né? Do visitante com o morador, né? Com os anfitriões. Não são, nem sempre, né, são encontros agradáveis, né, harmônicos, né, a questão do pancadão, a fila na padaria, essas coisas, esses conflitos existem. Claro que a gente tem que trabalhar por meio da administração pública para eliminar esses problemas, né, esses conflitos. Mas isso que eu acho muito bacana em Santos, né, a identidade que nós temos e que isso vem passando de geração para geração. Você gosta do negócio do pancadão aí, Camila? Não. Prefere os esportes, as corridas de final de semana? Você gosta também? Curte também? Acha legal? Acho muito legal, acho um negócio que movimenta a cidade também, né? Claro. É bem legal, estimula também a vida saudável e tudo mais. O esporte é legal. Então ficou aprovado aqui pela mesa. Santos é uma cidade esportiva mesmo, cultural. E aí tem a questão do centro histórico, tem muitos museus da pesca, o museu Bolsa do Café, tem lá o Museu Pelé com os seus altos e baixos, Vila Belmiro, a Vila Belmiro como o Memorial das Conquistas, essa coisa toda, né? Que são realmente destinos turísticos indiscutíveis e que vem para cá. O emissário, a Praça do Palmares, para skate, né? Para a molecada que gosta de skate, né? Temos dois skatistas deitam e rolam. Ciclistas também, ciclistas, né? Já fui muito ali de bicicleta, hoje em dia a coluna não deixa. E o santista ele tem uma característica interessante, até não falar, né? Na época do automobilismo, viajando, uma vez estava no Rio, o fotógrafo, né? Eu falei, tu vai que horas, né? Aí imediatamente o balconista, tu é santista, né? Tu vai, né? Não é tu vais, né? Tu vai, né? Essa puxada é característica também, né? Aproveitar para, nesse dia de feriado aqui, quem está de folga e tem tempo, vai no Sesc ver a Sebastião Salgado, exposição de fotografias maravilhosa. Ele mescla a natureza com os animais, né, em áreas que, de repente, pouco frequentadas pelos seres humanos, né. Então é uma coisa maravilhosa, assim, vale a pena perder 1 a 2 horas, exposição gratuita no Sesc, vai lá para visitar, vale a pena, um colírio para os olhos, viu?
Muito bem. A questão do porto foi levantada por você, Filete, no primeiro bloco, né? E a gente tem aí uma eterna dificuldade, uma polêmica que não vai acabar nunca, não é? Os problemas, né, que o porto deixa aqui para a cidade, com idas e vindas de caminhões pelas nossas ruas, pelas nossas avenidas, os particulados, né, da ponta da praia, que atrapalham muito a respiração das pessoas. O prefeito Paulo Alexandre esteve recentemente aqui no painel regional, lembrou daquele projeto de lei criado para reorganizar o porto, não é, os terminais portuários aqui. Foi declarado inconstitucional. A Iniciativa presidência da República prefeito, conseguiu uma liminar no STF, declarado essa liminar, eu acho até o fim dos tempos. Vai, né, difícil. E até, desculpe interromper, tem até uma questão, eu entendo que mesmo o porto sendo da União, ele está na cidade de Santos. Está na cidade de Santos, tem que obedecer às regras do plano diretor e da lei de uso de ocupação de solo. Infelizmente, o governo federal, a União, não considera assim. Não, infelizmente o STF declarou liminarmente a inconstitucionalidade da lei de iniciativa do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, aprovado pela Câmara, e o porto está ali, né, com os grãos, né, que causam grande prejuízo para os moradores daquela região. Fazer justiça também ao vereador Banha, que também entrou na briga no Ministério Público com uma representação com relação a esse tema, a esse assunto. É um envolvimento muito grande, né? Realmente a classe política se envolveu para tentar resolver esse problema. Mas o que você vai fazer contra uma decisão do liminar do STF? Né? Acata-se. Tem que esperar o julgamento, que não vai acontecer nunca. Não vai acontecer nunca. Na verdade é invertido, né? Chagas, Aristides, Boturão, Camila, e o traçador é invertido, né? Na ponta da praia que deveria ser o quê? O terminal de navios. Chegava e via, como o Aristides falou, professor, essa imagem bonita da ponta da praia, já saía, se a pessoa quisesse, para o Gonzaga, ponta da praia e tal. No meio, podia ser os grãos e tal, e no 1 a 8, teríamos que ter aporte do governo federal para fazer, tipo como foi Porto Madeiro, ou na Argentina, ou mesmo falar coisa brasileira, como tem lá no do lado europeu, em Belém, que tem o que eu acho até mais bonito. O local do Porto Madeiro é maior, né? Mas o Porto de Belém é mais bonito, na minha opinião, porque ele é um rio, né? E você é todo envidraçado, em cima tem uns trilhos onde passa músicos tocando, e tem vários restaurantes, bares, lojas, tem um local para balada, local para festa, então é como se fosse um shopping com restaurantes, né? Do lado do Ver o Peso, também foi construído nesse esquema. Quer dizer, nós temos até no Brasil esse esquema. Se fizesse de 1 a 8 restaurantes e tal, isso seria uma coisa também boa para puxar, para melhorar o centro histórico, né? Que com certeza seria perto do Museu Pelé, perto daqueles equipamentos que já existem ali, perto do Valongo, ou seja, então seria uma coisa muito bacana para a gente, né? O que me espanta muito, até para a saída da recessão que nós estamos hoje, é o comércio exterior. O comércio de exterior, 30% do comércio exterior passa pelo Porto de Santos. Então não é interesse do município de Santos, da Baixada Santista, é interesse do governo federal. Até para dar maior dinamismo na economia, é melhorar o Porto de Santos, a entrada de Santos. Aliás, a Prefeitura de Santos está fazendo as reformas naquilo que compete ao município de Santos, até com o empréstimo da Caixa Federal, para melhorarmos a entrada de Santos e a mobilidade ali na entrada. Mas isso não basta, precisa principalmente a União cuidar da sua parte, do porto. Melhoraria não só nossa mobilidade urbana, melhoraria o rendimento em tributos para o próprio governo federal. Agilizaria as caras, né? Porque muitas vezes nós não exportamos mais e nós precisamos exportar mais, principalmente nesse momento, repito, de recessão, com a mobilidade urbana. Como se faz isso? O governo federal investindo em infraestrutura ali na entrada de Santos. Não é para Santos, não é para o turista, é para o comércio exterior do Brasil. Até o próprio governo vai ganhar mais, né? Vai ganhar mais. Vamos ter agilidade, vamos ter muito mais expertise. Aí o BNDES, eu queria fazer críticas, né, porque até parece demagogia, o BNDES empresta dinheiro para fazer o porto em Cuba. Com aqueles recursos para Cuba, melhoraria o Porto de Santos. Não só o Porto de Santos, os outros portos também do Brasil que precisam de infraestrutura. Aristides, a área da ponta da praia deveria estar o terminal de passageiros. E aí para frente, como disse o Filete, se faria uma redistribuição, uma reorganização dos outros terminais. Como é que você enxerga, como um especialista no turismo, essa coisa, né? O terminal turístico de passageiros no meio daquela confusão toda. Dois comentários, enquanto os colegas falavam, me vieram à mente.
Primeiro é o seguinte, eu venho trabalhando com um tema que eu resumo numa frase, né? Que seria: a ação governamental pode dinamizar o turismo regional. Independente da rima, né? Pobre, mas eu acredito fielmente nesse lema. Vou dar um exemplo que liga essas duas reflexões. Existe uma casa noturna, um espaço para eventos ali na região onde seria o projeto de revitalização do Valongo, a nova área portuária, etc. Guardem essa casa, certo? Guardem esse espaço de eventos que é bastante grande, carece de infraestrutura no entorno, né? E o segundo ponto é o seguinte: eu venho trabalhando há alguns anos com o tema do Alegra Centro. Não do programa em si, mas como é importante ter um esforço de revitalização de geografia, de história, dessa área, nossa área central histórica. E aí eu trabalho com imagens, né, sobretudo. Então, imagem da própria estação do Valongo, da igreja, né, todo aquele entorno, toda aquela imediação, o Museu Pelé, e vou trabalhando antes e depois do programa, né, que está completando aí 15 anos. E aí eu coloco uma imagem aérea justo da área onde fica essa casa noturna, que é em frente os armazéns ali que estão todos, né, degradados, etc. Coloco uma imagem dos anos 80 e uma atual, que são iguais. Então, ao passo que eu mostro imagens onde tudo mudou, né, os prédios revitalizados, etc., muito por conta também da iniciativa privada, eu trabalho a última imagem com imagens iguais, né, em gênero, número e grau. São caminhões estacionados naquela imediação que causam um impacto visual horrível, né, causam um impacto ambiental também muito grande. Questão de, a gente já teve notícias recentes aí de violência, né, por conta do abrigo, entre aspas, que causam esses caminhões. Então é um impacto bem grande, assim, bem desagradável. Também do ladinho ali da Bolsa do Café, quer dizer, é um entorno ali bastante rico. Eu acredito que esse esforço ainda vai nos acompanhar por algum tempo, né. Se nós não fizermos isso na década mais próspera da história do país, daqui para frente eu tenho algumas ressalvas, né? Sem dúvida. Vamos fazer o nosso segundo intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o painel regional, em instantes. Vamos de volta ao terceiro e último bloco desta edição do painel regional, neste feriadão, aniversário de 470 anos de fundação de Santos, aqui com o professor Aristides conosco, Chagas, o Eduardo Filete e a Camila também aqui na bancada dessa edição do painel regional. Eu vou tentar dar um destaque aqui, né, para a capa do livro, dá para dar um corte aqui? A capa do livro que o Aristides está lançando, é isso, Aristides? Competitividade? Isso. Isso eu vou precisar de... Tem a ver com turismo também, não? Isso, a competitividade no setor de viagens e turismo. Primeiro é o seguinte, vou precisar de consultoria, de um auxílio do Chagas. Chagas, já está à disposição. Está contratado já. Para trabalhar a competitividade, para entender melhor esse assunto no contexto da nossa região. O segundo, que eu queria até comentar, né, rapidamente, mas quando a gente coloca no título ali, viagens e turismo, é exatamente o que nós conversamos, né? O turismo, em linhas gerais, como o deslocamento de pessoas, né? O deslocamento, a estada, a alimentação, o consumo de serviços de modo geral, e viagens que não são necessariamente a lazer, mas a prática de negócios, de esporte, de negócios, sobretudo, né? No fundo, a nossa região, principalmente Santos, né? Inclusive pelo tema do programa, mas tem muito mais pujança no que tange ao turismo de negócios, né? Essas viagens que nem sempre tem na hospedagem, nem sempre tem um serviço, né, hoteleiro, né? Ou o cara aluga uma casa, ou ele tem uma casa aqui. Então, quando a gente diferencia ali viagens e turismo, é nesse sentido, de trabalhar também com o turismo de negócios, turismo de eventos, que nós falamos aqui, né? Então, assim, fico feliz em compartilhar esse, ainda, né, embrionário, aí, a capa, ali, o conteúdo já está na editora, então acredito que 40 dias, 60 dias a gente traga a versão final aqui para o programa. Muito bem. Bom, uma característica marcante aqui da cidade também, né, é a piora no que diz respeito ao trânsito, né? O trânsito da cidade vem
se descomplicando cada vez mais, um número gigantesco de carros, né? A proporção, qual é a proporção, Chagas? Quase 1 para 1, né? É quase 1 para 1. Tá 1,4. Quase 1,4 habitantes para um carro. Ou seja, a diferença está pequena. Daqui a pouco vamos ter... Proporcionalmente, Santos é a maior concentração, né, de carros que tem, proporcionalmente, né? Porque vivemos praticamente numa ilha, né? A área continental não tem tanta movimentação de pessoas e veículos. Santos é uma ilha com uma movimentação muito grande de veículos. A tendência hoje é melhorar o transporte com o VLT, integrando com o novo sistema de transporte coletivo. E aqui a cidade é boa também para ciclistas, né? As ciclovias vem se caracterizando como um dos principais investimentos aí da Prefeitura, né? Uma cidade plana, né? Fácil de percorrer, então a Prefeitura de Santos está aumentando, né? a sua área de ciclovias, né? Então, o fundamental hoje é essa integração, VLT, transporte coletivo, ônibus e também ciclovias, né? E além disso, convencer o público brasileiro de uma forma geral, ele não deixa o carro em casa, ele gosta do seu carro, ele vai na padaria comprar cigarro, ele sai com o seu carro, mas isso é já uma cultura brasileira, fomos incentivados, o brasileiro foi incentivado durante anos a utilizar o seu veículo individual, mas hoje no Brasil, em Santos, no mundo, há uma tendência de você deixar o carro em casa, por exemplo, na Inglaterra, coisa que não poderia ser feita no Brasil. Para você entrar no centro de Londres, você paga pedágio. Isso é proibido no Brasil, não pode ter pedágio em centros urbanos. Mas há uma tendência hoje de incentivar o transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Perfeito. Bom, questão da segurança, Santos é uma cidade que vive aí o contexto do sistema enchente imigrantes, com esses assaltos constantes que a gente vive acompanhando aí no noticiário que vem na Serra, problemas muito graves mais para o lado de Praia Grande, mais para o lado de Guarujá, e problemas também aqui na cidade de Santos, mas uma proporção menor, né, Filete? Essa questão de... Nós temos um problema grave no país todo, mas mais nos centros mais abastados, né? Mesmo com hoje em dia vai ser tudo culpa da crise, né? Mas, por exemplo, o estado da cidade, como o Chagas falou, já se arrasta há muitos anos e não tinha crise. Estava numa época, uma época que a economia estava indo muito bem, né? Então agora vai ter tudo culpa da crise. O armazém 8 não sai por culpa da crise, né? Mas como essa questão hoje em dia tem muitos moradores de rua, né? Então é uma questão que é complicada, porque o cara faz malabares no semáforo, chega lá o poder, mas é de Cubatão. Não pode fazer nada, porque não é de Santos, então já fica meio amarrado, né? Então a questão das pessoas, tem as campanhas, as pessoas ainda dão esmola, e estão fazendo desserviço. Porque quando é criança, adolescente, tudo bem, vai lá, ele compra alguma coisa, dá para o marmanjo comprar droga, enfim, ou mesmo comida. Mas quando ela cresce, as pessoas não dão mais. E aquela mesma pessoa que abriu o vidro e dava uma moedinha e falou, vai estudar, coitado, filho, eu vou te dar um pão. Então aquela mesma pessoa fecha o vidro para aquele mesmo jovem que há 10 anos ela deu uma moeda, certo? E com isso, aquele cara não tendo emprego e ser discriminado, não querendo ter emprego, não tendo formação, a pessoa vai ter uma discriminação, ele vai ser discriminado. E além disso, ele não era, ele vai para o crime. Né? E além disso, no interior de São Paulo, quando chega o verão, vamos para Santos. Lá, Santos, a cidade é solidária, todo mundo dá... A terra da caridade e da fraternidade. Isso. Sobrou do restaurante, dá para a pessoa ter um chuveirinho da praia, o clima é muito bom. Dá para dormir na praia, dá para dormir em algum lugar, não é isso? Tranquilo. E nem a guarda municipal e o poder público, de uma maneira geral, pode tirar a pessoa... Pessoa que vem do interior, você falou? Do interior, vem muito do interior para cá. Vamos não é só do interior, né? Não é só do interior. Aqui não tem um monte de gente. Ele citou um exemplo da pessoa que vem assim, a pessoa está desiludida, separou da mulher, teve emprego e deu uma queda na vida, a pessoa entrou numa depressãozinha. É morador em situação de rua. Que você vai conhecer, às vezes o cara é engenheiro, foi médico, foi engenheiro. Nós temos casas de abrigos aqui, não podemos levar, se a pessoa não quiser, não pode tirar a força a pessoa da rua e levar para casa. Ela gosta da rua, você não consegue tirar. A violência com essas pessoas, se o cara vai para São Paulo, depende do bairro que ele vai lá, vão matar ele na rua. Né? Se o cara vai para um bairro mais perigoso, aí o cara vem para a praia.
não vai acontecer nada com ele. Tem água para ele beber, tem isso, as pessoas dão moedinha, dão não sei o quê. Tem um almoço no restaurante, que sobrou do restaurante, ele... É uma questão de caridade, a gente fica com pena também, né? Porque muitas vezes... O Santista tem essa cultura. Nenhuma, só que criticar as pessoas têm bom coração, só que não resolve o problema e agrava o problema. E a pessoa também, a prefeitura, não pode fazer nada se a pessoa não quiser ir. A gente recebe muitas críticas. Por que a Guarda Municipal não tira? Não pode tirar. A lei não permite. Até tenta, né? Tem que convencer. Só se você enquadrar o cara na lei de vadiagem, e é difícil. Contravenção também. Contravenção também. Então já é complicado. A questão também que o Santos a gente tem que valorizar, que é uma cidade, né? José Bonifácio, uma cidade que, por exemplo, antigamente qualquer greve que tinha aqui no Brasil, a estiva parava e parava tudo. Então os grandes pensadores saem da nossa cidade, né? Então a gente sabe que Santos é uma cidade politizada, né? As pessoas aqui, elas gostam de ver programas que falando de economia, política, lei jornal. Então é uma cidade que as pessoas têm uma consciência muito boa. Isso deve ser até bom em alguns momentos, difícil até para o Chagas estar na prefeitura, porque as pessoas, de uma certa maneira, elas conhecem dos problemas, elas se preocupam, elas às vezes fazem a crítica por crítica também, ou mesmo criticam, porque as pessoas aqui em Santos são muito antenadas, né? São. Apesar de todas as dificuldades na área da saúde, né? Nós temos em Santos bons hospitais, não é? Muito longe, né, dos hospitais mais importantes de São Paulo, claro, não tem como a gente comparar, mas se você discutir a realidade aqui de Santos com relação à região metropolitana e Vale do Ribeira, em termos de saúde, Santos seria a Europa, né? Saúde, educação e assistência social. Aliás, o orçamento do município, mais de 51% do orçamento do município vão para a saúde. Assistência social, educação e saúde. E muitas vezes não é para o Santista, não. É para toda a Baixada Santista. Não podemos discriminar, né? Mas no Vale do Ribeira, às vezes tem festa quando a prefeitura compra ambulância, né? Ou seja, a prefeitura não investe. O amigo meu falava isso. A prefeitura não investe no sistema de saúde. Até porque ela não tem recurso. Mas o Filé tem razão. Como o Chagas falou, até que a prefeitura não tem recurso, tem um pouco de humor, né? A prefeitura não tem recurso. Então ela vai usar o recurso e outra coisa. Fala, vamos comprar 4, 5 ambulâncias novas, fazer um churrasco, uma festa. Mas isso socorre, Filé. Mas socorre. Ele compra 3, 4 ambulâncias a zero, com ar-condicionado, com o som, com o paciente escutando o somzinho no carro e tal. Faz tudo isso para transportar para a cidade de polo. Quer dizer, ele larga toda a responsabilidade para a cidade de polo, que não pode também deixar de atender, né? Bastante positivo, que nós podemos deixar de falar, os idosos. Pela qualidade de vida de Santos, a quantidade de idosos aposentados que vêm para Santos é infinita. Acessível. Com relação à questão turística, né, do turismo, desenvolvimento do turismo, né, como gerador de renda e de emprego, essa coisa toda, essa infraestrutura é muito importante, né? Muito. Voltando à questão da saúde, eu já ouvi relatos de idosos do interior, né, oriundos do interior do estado, que vieram para Santos, claro, pela qualidade de vida, etc., mas para ficarem próximos aos serviços de qualidade, né, em tratamento de saúde. Assim. Então é muito bacana. Eu acredito que seja de excelente contribuição, essencial contribuição não só para o turismo, né, mas para a economia de um modo geral. Para a economia de um modo geral, para o turista que vem aqui, ou o veranista de maneira geral, que vem passar alguns dias aqui, uma semana, essa coisa toda, é importante saber tudo isso, né? Claro, você tem hospitais, tem bom atendimento, enfim, né? Repito, estamos muito distante da qualidade do atendimento do Sírio-Libanês, do Albert Einstein, do HCOR, Santa Catarina, lógico que estamos, né? Mas eu digo assim, em comparação ao litoral, né, a região metropolitana, Vale do Ribeira, enfim, o Santos, nesse aspecto, seria uma ilha de excelência. Né? Bom, finalzinho aqui do painel regional, agradeço muito o professor Aristides, obrigado por estar conosco, o Chagas, o Filete, né, e a Camila sempre acompanhando aí a sua participação e a produção do time do painel regional. Programa gravado nesta edição, aniversário da cidade de Santos, aqui a gente cumprimenta, né, todos os santistas, 470 anos de fundação de uma das mais bonitas, né, cidades que nós temos no Brasil e uma das cidades que tem muita história para contar. Obrigado e até amanhã. Tchau.